Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Bezerra. Bem-vindo a mais uma conversa sobre o Transaction SQL, né? E dessa vez a gente vai estar falando sobre a cláusula Book Insert, tá? Que é uma cláusula muito interessante que você vai poder utilizar para fazer algumas análises, né? Quando você receber um arquivo, fazer a importação desse arquivo e também para análise externa de alguns dados, legal? Então bora lá para a sintaxe. O Book Insert, tá? De acordo com a documentação, ele serve para importar data files, né? Arquivos de dados para a sua base de dados, para as tabelas da sua base ou para views, né? Então, o que isso quer dizer? Através de um arquivo, você consegue fazer importação, legal? No caso aqui, eu nunca tentei com outros formatos. Normalmente, eu acredito que o que ele está esperando é um CSV, mas isso daqui não é certeza. Vamos ir aqui nos formatos, vamos ver se a gente consegue achar um formato. Na maioria das vezes, os exemplos que você vai achar na internet são de CSV, legal? Então, de acordo com isso daqui, o formato que a gente tem de input é só CSV, a princípio, tá? Então aqui, toda vez que você tiver um arquivo CSV que você queira importar para sua base de dados, você faz um book insert, legal? Aqui a sintaxe a gente já conhece, uma sintaxe simples. Você escreve book insert, legal? E depois o nome de onde você quer inserir. Ou seja, já tem que ser um objeto criado, tá? Nesse nosso caso aqui, você já vai inserir dentro do objeto criado. E você dá o caminho desses dados, né? Então aqui dá o from e o data file, que é o nosso caminho de rede para o arquivo. E o if são algumas cláusulas que a gente pode estar utilizando, tá? No começo a gente não precisa do format, né, que a gente sabe que vai ser sempre o nosso querido CSV, né, Common Separate Value. E aqui a gente quer saber, né, quer que o campo saiba qual é o row terminator, né, qual é o caractere que vai dizer que a linha terminou, o field terminator e o code. Não, esse code a gente não precisa. A gente pode também delimitar qual é a primeira linha, a segunda, um range. E aqui algumas outras informações. Eu vou estar utilizando o batch size, né, que é o tamanho do nosso batch. E também só. Mas se você quiser, você pode fazer tratamento, né, de errors. E você pode pegar algumas opções de base de dados e outras coisas. Como uma sintaxe simples, tá? Tipo essa aqui, ó. Book insert. Dentro da nossa tabela, uma tabela que já existe, e o caminho. Para a demonstração aqui, eu gosto de fazer análise com dados reais. Todo governo, tá? Todo governo ele tem dados abertos, tá? Dados abertos que você pode estar utilizando. Então, no caso, a gente vai estar utilizando aqui os dados abertos do governo de Portugal, que eu me encontro aqui hoje. E uma pauta muito interessante que tem aqui é o decrescimento da natalidade, né? Da taxa de nascimentos. Através desses dados, a gente poderia ver, né, me entender, algumas informações sobre isso. Para ser uma boa comparação, a gente deveria comparar a taxa de nascimentos, a mortes e outras coisas. Mas aqui, como a gente quer visualizar, tá, a gente vai apenas usar a de nascimentos e tentar tirar alguns insights aí disso. Talvez 2, 3, porque a ideia é o book insert e a sintaxe. Legal? Legal. Então, bora lá. Primeira coisa que você tem que fazer é transferir esse arquivo, tá? Quando você clicar em transferir, você vai ter aqui, né? Eu já transferi esse carinha aqui mais de uma vez, é claro, né? E beleza. Depois que você transferiu, a gente vai lá para o nosso SQL, legal? No nosso SQL, a gente precisa ter algumas coisas preparadas que eu já deixei aqui pra gente, por isso que está criado mais de uma vez. Você tem que saber qual vai ser os seus dados, né, que vão ser inseridos. Então, o nosso nascimentos, quando eu fiz o download, ele vem desse formato mesmo, então fica nascimentos.csv, é o nome do nosso arquivo. A gente quer saber o quê? Ó, aqui primeiro, na primeira coluna, na primeira linha, né, ele teve o nosso cabeçalho de dados. E a partir disso, né, a gente tem os dados separados por vírgula, legal? E aqui a gente tem uma quebra de linha. Então, é justamente isso que a gente quer ter. E perceba um pouco mais. Dentro dessas colunas, se você olhar, você está vendo que esses caras são no formato varchar. Então, quando a gente fizer a inserção, a gente tem que respeitar isso. Como eu estava tendo alguns erros por conta que eu estava esperando os dados serem formatados, como em algumas outras bases de dados abertos, a de Portugal vem todos varchar. Então depois a gente faz uns tratamentos para isso, para a gente conseguir usar algumas funções que a gente já viu aqui. Legal? Legal. Então bora lá. Vamos criar nossa tabela para receber. A gente criou a nossa tabela, né? A gente tem aqui a book insert nascimentos. Vamos dar um refresh. E aqui, veja que todos são varchar. Por quê? Porque quando a gente fizer a inserção aqui, você vai ver que esse cara está vindo sujo, tá? E a gente vai ter que fazer o tratamento disso. Qual é o próximo passo? Criou sua tabela com as colunas que você sabe que vai vir no seu arquivo. Então, coloquei as mesmas colunas, ID, Year, Location, Total e MOF. Então, aqui, ID, Year, Location, Total e MOF. Então, eu deixei preparado para o recebimento. Caso você já tivesse uma tabela para isso, você poderia usar ela, tá bom? Então, aqui, a gente já conversou que o quê? Que a nossa coluna, as nossas rows, né, de dados, elas começam a partir da segunda. Então, aqui, eu tenho algumas cláusulas do if que eu vou informar para ele, né, para o banco de dados, né, para nossa inserção, ter mais facilidade. Então, eu vou dizer assim, ó, os nossos dados começam na segunda, então first row começa na segunda.
A nossa field terminator é a vírgula. Então, a cada vírgula, nós temos um field, um campo. Legal? Ah, qual é o row terminator? O barra n. Barra n é um regex, tá? Regular expression, que ele quebra a linha. Se você der um Ctrl F aí no seu e pesquisar por barra x com esse... Não, barra n, tá? Com esse carinha aqui clicado, que ele procura por regular expression, você vai ver que o barra n é justamente o cara que quebra a linha. Então, todas as quebras de linha aqui, a gente tem um barra n, legal? Então, por isso que a gente vai utilizar ele aqui, para ser a nossa quebra, legal? Aqui a gente tem um batch size, né, para a gente formar com o nosso tamanho, né, de arquivo. A gente pode até dar uma olhadinha aqui, ó, no batch size, o que ele é. Então, nosso batch size é o que? Especifica o número de rows que você vai ter aí dentro do seu batch, né? Então, ele vai saber que mais ou menos aí vai ter um número de rows, que eu vou estar passando aqui, que vai ser aqui, ó, 10.000, legal? Então aqui, caso falhe, o SQL vai dar um rollback nesse batch, tá? Então vai voltar. Legal? Legal. Então aqui, agora que a gente sabe, aí aqui o máximo de erros que a gente pode dar é 10, né? Então pode acontecer 10 erros nessa importação. Então agora aqui, se a gente rodar a inserção, a gente teve 4.000 linhas, né, inseridas. E como eu comentei com vocês, ó, os campos vieram exatamente do jeito que estão aqui. Então a gente já inseriu dentro do nosso banco e eles estão sujos, né? Então a gente teria que tratar. Por quê? Se a gente quisesse fazer alguma coisa com números, funções de números e tal, a gente não ia conseguir, porque isso daqui são varchar. Então o que a gente faz? Eu fiz um tratamento aqui, legal? Isso por causa de Portugal. Então o que eu fiz? Eu tratei o campo, tá? Eu removi essa aspas duplas de todos os campos pra gente visualizar aqui. Legal? Agora eles estão limpos. E agora a gente tem que ir e depois que a gente limpou, a gente vai trocando o tipo do campo, tá? No caso, eu sei que o total é um inteiro, então vamos rodar aqui, ó. Eu sei que o total é um inteiro, porque é a soma de números. Eu sei que o location varchar já tá. Eu sei que o year também é um inteiro, porque ele tá pegando só o ano. Eu sei que o ID, ele é um campo inteiro também. Então aqui, por conta dessa importação suja, a gente já começa a fazer uma limpeza, tá? Pra gente conseguir visualizar e utilizar as funções default dentro do nosso banco, certo? Certo. Então aqui agora a gente está limpíssimo. Tá? E a gente tem informações por dia. Então aqui, ó, no dia 31 eu tive todos esses registros de cidades. Então aqui, ó, perceba, a gente está no mês 12 e tal. Vamos fazer um tratamento aqui. Vamos visualizar. Vamos trocar aqui de abinha, né? Opa, vamos fechar isso daqui. Vamos visualizar só o ano de 2023, tá? Então aqui, ó, select. Então, como a gente passou o year para 2023, a gente pode pesquisar assim direto. Então aqui, ó, no ano de 2023 a gente tem alguns registros, tá? Eu quero entender quando eles fazem essa importação. Então aqui aparentemente, ó, pelo mês, vamos agrupar aqui, ó. Eu quero no EOMONTH, né? Então eu quero aqui no da, eu quero entender quais meses a gente está recebendo esses dados do governo. Então eu vou colocar aqui só um month, né? Eu quero saber qual mês que está sendo. Então eu vou dar um group by mês, tá? Então aqui, e a gente vai ver aqui. Então, ó, de acordo com a nossa base, a gente só tem os dados do mês 12. Se a gente voltar aqui, né? Voltar para o ano de 2023. Se a gente voltar para o ano de 2023, todos os registros que a gente tem aqui foram coletados no mês 12 do dia 31. Beleza. Mas vamos entender de outro ano. Vamos tentar ir no ano de 2013. No ano de 2013, então a gente também tem. Vamos ver no ano de 2014. Eita, ano de 2014. Ano de 2014. Então vamos separar aqui e tirar o year. E vamos colocar o year aqui pra gente ver de todos os anos qual é o mês de coleta, tá? Então vamos ver. Ok. Então aqui a gente consegue ver que o final do ano dezembro é o mês que a gente recebe esses dados com todas essas informações. Então isso é um estudo anual, tá? A gente deve ter uma somatória anual aqui. Então agora além disso, vamos pegar, né, uma cidade específica. Vamos pegar uma cidade, uma location. Vamos pegar a location de Lisboa. Então vamos escrever aqui. A gente sabe que a gente tem Lisboa, né? Então vamos escrever aqui Lisboa. Então agora, além disso, a gente quer ver a location aqui, que é Lisboa. Então em todos esses anos, né, Lisboa, vamos
Vamos pegar aqui outra coisa. Não vamos agrupar, vamos pegar todas as informações de Lisboa aqui. Do início da coleta, né? Então, que é o ano de 2010 a 2023. Aqui a gente já consegue ver, né? Que nos anos de 2010, de 2010 para 2011, no ano geral, né? A gente teve uma queda do nascimento das crianças. Aí depois, em 2012, a gente tem uma queda ainda mais significativa, né? Em 2014, a gente teve uma outra... Não, em 2013 a gente teve uma outra queda. Então aqui, 4 anos seguidos, tá? A gente vem tendo queda. Então assim, se você fosse assim, utilizar esses dados para falar, para justificar as quedas, a gente ainda não conseguiria justificar o porquê deixaram de nascer crianças. Mas através dos dados abertos, a gente consegue provar que pelos dados coletados, tivemos menos crianças nascendo do ano de 2010 a 2013, e quedas consecutivas. Então aqui, no ano de 2014, já volta a subir. No ano de 2015, já volta a subir. Se a gente quisesse ter informações reais sobre isso, a gente teria que ter mais dados para entender o porquê as pessoas voltaram a se reproduzir, né, em Portugal, né? E se esses filhos são mesmo de pessoas portuguesas, são de imigrantes, aí entrariam N fatores, tá? Que para esses dados terem informações válidas. Até então são só números. Se a gente voltar aqui para esse cara, ó, isso é o número de registros de nascimento por conselho, legal? Então assim, aqui ele não especifica se são de quem são esses filhos. Então a gente ainda não consegue saber. Então, legal. Em 2015 voltaram a nascer mais. Depois aí, ó, 2016. Então aqui a gente já vai tendo uma alta, né? Em 2019 tivemos uma queda, né? Um ano atípico aí. Aí, para ter uma informação do porquê aconteceu, você teria que estudar outras coisas. E aqui, outros anos, né? Então a normalização. Então assim, nesses anos todos, qual é a média? Qual seria, né? A média do total de nascimentos. Então aqui você já consegue começar a trabalhar com as funções, né? Então a média seria 13 mil pessoas. Velho, será que 13 mil pessoas por ano, como média aí, é uma média interessante para um país? Então aí você já consegue tirar alguns dados, né? Entender a importância e a relevância disso, né? 13 mil pessoas. Aí tá, a gente sabe que a baixa taxa de natalidade afeta o país de uma forma imensa. Então, legal. Aí, se quiséssemos fazer um estudo em conjunto, quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão na meia idade, estão mais velhas? E aí você já consegue começar a fazer trabalhos, né? Entendimento dos dados. Aqui foi basicamente para te apresentar o Book Insert, que foi o que a gente fez aqui. E a partir disso você pode ter e tomar iniciativas, né, para suas próprias análises. Eu espero que você tenha gostado, tá? Eu acho que se você gostou desse tipo de análise, a gente fez uma análise super superficial, daria para fazer coisas mais interessantes, mas para princípio de sintaxe do book, eu acho que você conseguiu mais ou menos visualizar. E eu acredito que se você gostou desse tipo de coisa, a gente pode continuar conversando, tá? E espero que você tenha um ótimo dia. E se você tiver dúvida, sempre acesse a documentação que você vai se desenrascar bastante, ok? Então fica com Deus e até mais.